Estamos aqui mais uma vez para trazer esses conhecimentos da medicina vitalista, sendo a melhor representante dela a medicina homeopática, em mais um dos nossos episódios, né, do Ila Talks. Hoje nós temos a alegria e o prazer de ter conosco a Lucilene, que é médica veterinária homeopática, e ela vai contar um pouquinho para nós, né, da trajetória dela. Lucilene, seja muito bem-vinda. Bom dia, doutora Margarida, tudo bem? Então, eu comecei na homeopatia no intuito de trabalhar com animais de produção, para produção de orgânicos, porque a gente sabe que somente para produzir orgânicos, só a homeopatia que pode ser utilizada. E eu entrei no curso de homeopatia com esse intuito, porque eu já experimentava, né, como paciente e gostava muito dos efeitos. E eu, como veterinária, eu nunca me vi na clínica, porque o tempo que eu trabalhei com clínica de pequenos, eu não via bons resultados. Então, eu me dediquei à docência por 20 anos, quando eu resolvi, então, ir para a homeopatia e fui fazer com essa intenção de poder trabalhar com produtores de orgânicos. E no curso de homeopatia, fazendo um estágio, eu me apaixonei novamente pela clínica de pequenos, porque eu comecei a ver os resultados que eu não via na clínica alopática. E estou aí desde 2014 fazendo somente clínica veterinária homeopática. Eu não trabalho com nada além da homeopatia, exceto administração de soro, caso o animal precise. Ótimo, muito obrigada, Luciene. Então, né, outro dia alguém me perguntou, quando eu postei sobre a agromeopatia, assim, nossa, a homeopatia também atua em planta? Respondi, né, sim, enquanto tem um ser vivo, lá a homeopatia pode atuar e ser de bastante auxílio. E Com, muitos também devem fazer essa pergunta em relação aos animais, né? com certeza. E eu tenho alguns casos que eu vou trazer para a nossa conversa de hoje e que falam sobre isso. Muitos não sabem que às vezes existe homeopatia na região. Alguns me procuram exclusivamente porque se trataram com homeopatia e gostaram dos efeitos, então procuram para ver se na região tem algum homeopata. E muitos ainda têm aquela falsa noção, de que é o que a gente vai discutir hoje, de que a homeopatia é para casos muito leves, ou que a homeopatia é lenta, e a gente vai ver que não é bem assim. É verdade, né? Tanto em casos físicos como mentais, né? Porque mesmo os pets, né, estão com seus tutores, vivem num sistema familiar, vamos dizer assim, entre nós humanos. E E contaminados, né, por nós humanos. isso, essa palavra, obrigada. E daí vamos vendo que não, que seja por um processo físico até mais profundo e crônico, seja num processo agudo, né, não muito simples às vezes, mas que também aí atua, como nos processos mentais. Isso, Confere? conferidíssimo. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, Luciene, para lhe fazer, tá? Que Sim, são minhas e de pacientes também, né? E de colegas também, colegas seus. sim. Tem uma cadela com hipotireoidismo, dá para tratar com homeopatia? Sim, a homeopatia, ela trata todas as doenças que na alopatia seriam tratadas, inclusive casos endócrinos. Eu costumo dizer que a única coisa que a homeopatia muitas vezes não trata são quadros exclusivamente cirúrgicos, às vezes por uma obstrução, em que vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Mas ainda assim a homeopatia ela vai ajudar na recuperação desse paciente no pós-cirúrgico, né? Então, dá para tratar. Eu tenho meu doutorado na área de endocrinologia, então eu juntei essas duas áreas na minha clínica diária, né, para tratar tanto só a clínica homeopática quanto a endocrinologia e a homeopatia. E eu já consegui reverter alguns casos em que os animais iam precisar tomar hormônio, e uma vez ele começa a tomar esse hormônio, isso seria para o resto da vida, porque a gente dando esse hormônio, a glândula ia ficar com a sua função suspensa, parada, né? Então ela se torna inativa e a gente não consegue reverter o quadro.
E o lindo da homeopatia, que eu acho, e às vezes a gente até se surpreende com certos casos, a gente fala assim, não, gente, eu não estou vendo, isso não é verdade. É pegar quadros, às vezes, de pacientes em quadros graves e você utilizar o medicamento homeopático com base não só naqueles sintomas com relação ao hipotireoidismo, ou diabetes, ou hiperadrenocorticismo, você faz a medicação com base em outros sintomas que aquele paciente apresenta e o quadro reverte, você faz a dosagem e os hormônios voltaram ao normal. Ou seja, eu consegui, com a homeopatia, desbloquear aquilo que estava causando algum problema naquele órgão de choque e ele volta a funcionar. Parece inacreditável. Sim, mas isso nos humanos a gente também vê, né? E Sim, lindo de ver isso nos animaizinhos também, né? Então, uma outra pergunta, Luciene. Minha cadela é diabética e teve um problema nos olhos em decorrência de um colírio. A homeopatia consegue ajudar ou reverter o quadro? sim, a homeopatia ela vai conseguir resolver esse problema, porque, como eu disse, ela vai agir em todos os órgãos. Eu tive um caso muito parecido de uma cadela com diabetes e que teve um problema, porque às vezes o animal vai tendo secreção ocular em decorrência do diabetes, né? E a tutora, ao invés de procurar por um veterinário para poder fazer a consulta e prescrever um colírio mais apropriado, ela foi num balcão pet, pediu um colírio para a cadela e prescreveu um colírio com antibiótico. E essa cadela fez uma ceratite, né, uma úlcera de córnea, e, para minha surpresa, com menos de 30 dias eu consegui reverter o quadro. Ela recuperou o olho, ela não conseguiu recuperar a visão mais, infelizmente, porque aquele olho já estava muito ruim, mas ficou completamente resolvido, não tinha lesão aberta, né? Então resolve. Uma outra pergunta aqui. Tenho um gatinho com tumor. Como uma homeopatia ajuda no tratamento de tumores? Então, Margarida, quando a gente fala em tumor, as pessoas sempre se assustam, né? Tumor, câncer, são palavras muito fortes para a gente, porque a gente sabe que é uma doença sem uma cura definitiva, né? Que a medicina veterinária vem trabalhando há muitos anos para tentar encontrar essa cura. A gente consegue, às vezes, um estadiamento. Muitas vezes a gente precisa separar, né? Quando a gente fala de tumor, tumor é um crescimento de um tecido, né? Em que ele perde o controle, que não necessariamente às vezes é um câncer maligno, tá? Então primeiro a gente precisa diferenciar esses dois processos. E aí, o que eu vou te dizer é que a homeopatia, ela consegue ajudar. Vai depender muito do tumor, porque eu já tratei pacientes, inclusive eu levei o trabalho no congresso do ano passado, que a gente se encontrou no ILA, né? Sobre o tratamento de um tumor numa cadela, e faz 5 anos que esse tratamento foi feito e a cadela continua bem. E naquele congresso, além dessa apresentação que eu fiz, que é a cadela que eu tratei há 5 anos atrás com um quadro de tumor, eu não fiz biópsia, que é outra coisa que eu não faço, que a gente aprendeu no curso de homeopatia aqui com o professor Maffei, né, com os ensinamentos do professor Maffei, que a gente não deve fazer uma biópsia, porque é como se a gente estivesse chicoteando um cavalo bravo, que ele vem com toda a força. Então, eu fiz um tratamento pegando os sintomas daquele paciente e que ela melhorou. Ela estava já com um quadro grande de úlcera em focinho, em rabo, em orelha, e esse quadro se reverteu. Só que, infelizmente, alguns tratamentos eu não consigo reverter o quadro do tumor, mas eu consigo dar um bem-estar para aquele paciente, né? Aquele mesmo congresso que a gente se encontrou, que eu fiquei muito encantada com. A gente estava nessa palestra de um pessoal, agora não vou lembrar de qual país, não sei se era a França, que eles trabalharam com tumor em pacientes humanos em hospital oncológico, né? E a homeopatia dando suporte, não entrando como medicamento principal, porque muitos às vezes não vão aceitar em hospitais, mas para dar o suporte de bem-estar para aquele paciente. Então,
Tem esse lado da homeopatia, né? E às vezes a gente fala, tem paciente que vai morrer com tumor, mas não do tumor, né? Com câncer, mas não do câncer. Mas vai depender muito da agressividade desse câncer ou desse tumor. Então, o congresso foi o Congresso Internacional de Homeopatia, né? O ano passado na Holanda, em Utrecht. E esses colegas são os colegas do grupo até original de Hahnemann, da Alemanha, numa parceria com a França. E é muito interessante o que eles trazem, tanto a nível do melhora, né, da melhora clínica da qualidade de vida, como em alguns casos até de regressão mesmo do processo de base, vamos dizer assim, né? E a palestra deles para mim foi tão inspiradora que eu tô com vontade de montar um grupo de pesquisas, que eu dou aula também hoje em dia, não trabalho com homeopatia na universidade em que eu dou aula, mas eu quero, a partir do momento que a gente tiver um centro estabelecido de oncologia, começar a fazer essas parcerias, porque foi maravilhoso os resultados que eles apresentaram. Isso nos humanos a gente vê também, dependendo do estadiamento, né? Como também na oncologia convencional, e você vê Sim. grandes diferenças, assim, mesmo às vezes na doença de base. Que na oncologia tradicional tem estadiamento, mas às vezes tem tantos efeitos colaterais, né, Margarida? Quem já acompanhou um paciente com quadros de tumor, vê o quanto é sofrido, né? Esses tratamentos, o quanto eles são agressivos para o organismo da pessoa, então é bastante complicado. Sim. São recursos que estão aí disponíveis, né, para serem utilizados e com uma resolutividade, que até junto da oncologia convencional tem como a homeopatia ser de ajuda nessas reações, vamos dizer assim. O paciente que está no final da quimio já passou pela rádio e ele dizendo da surpresa, né, dos colegas que acompanham ele na clínica oncológica, de como foi a evolução, né, comparado com outros pacientes. Então, isso também eu vejo que é muito grande, né, que a homeopatia pode trazer, né, em relação à evolução, porque nós sabemos se também você mantém uma vitalidade, né, que os efeitos colaterais consomem bastante, vamos dizer assim, é mais energia que tem para a célula boa. O que eu costumo dizer para os responsáveis quando eles me procuram e eu falo da possibilidade do tratamento com homeopatia, eu falo, olha, a gente vai depender muito da resposta daquele paciente. Pode ser que a gente consiga estadiamento, pode ser que a gente consiga regressão, ou pode ser que esse tumor vai evoluir. O que eu estou procurando aqui com o tratamento é dar qualidade de vida para aquele paciente, né? Porque morrer, com certeza, todos vamos, né? Ninguém gosta dessa frase, mas infelizmente todos vamos. Então, eu acho que enquanto a gente tem que estar passando por esse plano, que a gente esteja passando bem, né? Porque é muito ruim sentir dor, sentir os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, o objetivo do tratamento homeopático, muitas vezes, ele vai se pautar nisso, em proporcionar um bem-estar para aquele paciente. E nós estamos falando do paciente, mas nós também sabemos que o sistema que o paciente vive também é muito beneficiado por isso, né? Umas doenças crônicas falsas, né, que nós falamos que são aquelas que são decorrentes de fatores, vamos dizer assim, que retirado o que está causando a doença ou mantendo a doença, como vamos dizer, uma obesidade, né? Entrando em exercício físico, fazendo uma dieta adequada, vai embora a doença crônica. Então, muitas vezes, né, um adoentado, vamos dizer, no sistema, né, seja um pet, seja um humano, tem um transtorno para todo o sistema, né, todo o sistema sofre junto. E o que eu observo, e provavelmente você também, com o tratamento homeopático, esse sistema também, né, ganha outra qualidade de vida, ganha vitalidade Com, novamente. cer com certeza. Então, Luciane, tem mais pergunta. Bora? Minha cadela se coça muito. O uso de corticoide tira ela das crises, mas logo após o tratamento a alergia volta a piorar. Tem como tratar alergias dermatológicas com homeopatia? Esse é um quadro simples e complicado ao mesmo tempo, Margarida. Por quê? Porque quadros de pele são quadros que incomodam, né? O paciente muitas vezes se coça bastante, passa a noite se coçando e às vezes produz mau cheiro.
e aquilo incomoda o tutor, e aí o tutor fica angustiado para resolver aquele problema rápido, né? E o que vai resolver esse problema rápido? É claro que o corticoide, porque ele vai cortar todas as reações, né? Só que a gente sabe que trabalha com homeopatia, quais são os efeitos colaterais desse corticoide. E aí, cada vez que ele dá um corticoide para aquele paciente, além dele ter uma série de órgãos que vai ser afetado, essa doença internaliza cada vez mais, né? E para nós, como homeopatas, muitas vezes tirar aquele paciente daquele quadro de internalização tão profunda vai levar tempo, né? Às vezes o tutor não entende isso. Alguns abandonam a homeopatia, infelizmente, porque acham que não está fazendo efeito, né? E muito pelo contrário, às vezes a homeopatia está fazendo tanto efeito porque pele a gente fala que é um órgão de eliminação, né? Tá botando a doença para fora. E toda vez que ele está naquele quadro de pele, eu passo o corticoide porque eu não quero aquele paciente coçando, eu estou tirando aquela porta de eliminação. É claro que eu não quero que aquele paciente se coce, mas a gente precisa, alguns medicamentos, me mostrar outros sintomas que não somente aquela pele coçando para eu conseguir chegar, porque ele já foi tão internalizado que todos os sintomas dele foram abafados. Então a gente precisa, com bastante cautela, e vendo como é que aquele paciente responde. E uma coisa que você falou da doença falsa, que se encaixa muito bem nessa situação, são os banhos. Então, é uma coisa que vai chocar muita gente, mas PET não foi feito para tomar banho. O Dr. Larson, que era um professor de dermatologia da USP, já falava isso, olha, na época que eu fazia faculdade, há 35 anos atrás, num congresso que eu tive, estavam começando os pet shops ainda, não tem nada contra pet shop, mas tem animal que não foi feito para tomar banho, principalmente aqueles alérgicos com problema de pele. E quando eu falo para aquele tutor que ele não pode dar banho, que não adianta, eu peguei um quadro esses dias, a paciente ela é super alérgica, a tutora volta, doutora, o remédio melhora, mas não está melhorando muito, mas ele está tomando banho a cada quanto tempo? Ah, toda semana, porque eu não aguento ver ela suja. Eu falo, não pode, porque eu estou brigando de um lado e o banho está brigando de outro. Então, são as doenças falsas. Então, se a sujeira provoca doença, né, viver na sujeira, né, o excesso de limpeza também vai causar doença, né? Então, esse é um exemplo de uma doença medicamentosa, né, de uma psora que esse animal tinha, depois você pode um dia explicar melhor a psora, faz uma doença medicamentosa pelo corticoide, porque às vezes pode afetar outros órgãos, e ainda tem uma doença falsa junto para piorar, porque o animal está tomando banho todos os dias. Então, são 3 doenças que eu preciso tratar e que fica complicado. Tem a falsa medicamentosa e a verdadeira. Sim, sim. Então vamos contar isso um pouquinho, né, do que é as doenças crônicas que nós estamos falando, né? Então, Hahnemann, que é o criador médico alemão que trouxe a homeopatia para nós, ele, para mim, ele tem algumas genialidades. A maioria de vocês conhece o medicamento homeopático, e isso da classificação das doenças crônicas também, para mim, foi vamos dizer, uma facilitação no entendimento para nós. Então, ele classifica as doenças crônicas em falsas, verdadeiras e medicamentosas. Medicamentosas acho que é mais fácil para todos entenderem, são aquelas uso de medicamento por longo tempo que leva a alguma doença, né, e aí se fixa, e essa mesmo com medicamento, Hahnemann diz que quando ele fala medicamento, ele fala medicamento homeopático, na maioria das vezes não segue o seu caminho de cura. A doença crônica verdadeira, que necessita do medicamento para ir para o caminho de cura, e a falsa doença crônica, que são aquelas que você retirando, né, o que está causando ou mantendo ela espontaneamente vai para o caminho de cura. Então, nessa situação desse paciente que nós trouxemos, né, de pele, vamos dizer assim, ela teria as 3 doenças, né? Tem o uso. Com certeza. E se ele tirasse o banho, já me ajudaria em, sei lá, 50% da situação. Sim, isso tá também uma coisa que eu observo, né, os humanos, e deve da mesma maneira estar aí, é
um não contato, às vezes, a não percepção, a perca da atenção, né, do relacionamento com o próprio corpo. E muitas Sim, vezes os meus pacientes, como meus pacientes são mais que são as crianças, a maioria, então eles têm isso mais espontâneo. Isso é bom, isso serve, isso não serve, conforme a idade, às vezes até muito pequenininho, né? Com 3 anos já refere isso. Nós adultos perdemos mais esse contato nesse nosso mundo atual, né? Mas muitas vezes, se você mantém essa percepção, você mesmo vai saber que está adequado, que não está adequado naquele momento. Nós estamos sim, falando daquele momento. Outro sim, momento pode ser diferente, mas é sim. importante perceber o momento que se vive. E eu costumo falar para os meus pacientes, eu dou dois exemplos. Um é meu próprio exemplo, porque eu tenho uma desidrose, né? Graças a Deus agora está bem, mas que quando ela vem, eu não posso nem pensar em botar a mão na água, em ficar botando a mão na água, usando produto de limpeza, porque aquilo vem numa força, numa coceira desesperadora. Então eu falo, gente, eu falo com conhecimento de causa, porque eu passo por isso. Evita banho, evita ficar higienizando o tempo todo, porque deixa a pele acalmar primeiro, né? E uma outra situação que eu costumo falar, que é no quadro dos médicos, se você tem um paciente asmático, uma criança, né, que geralmente às vezes tem um problema, e que mora num ambiente úmido de bolor, você nunca vai conseguir resolver o problema daquela criança, porque o ambiente está o tempo todo ali estimulando para fazer a doença. Então, por mais genial que tenha sido o Hahnemann, por maior que sejam os nossos esforços, é o tempo todo a doença, né, que a gente está tentando curar e aquele ambiente que está provocando aquela doença o tempo todo. É o que você trouxe dos conhecimentos do professor Maffei, né? Então, o professor Sim, Maffei foi um imunopatologista de São Paulo, também viveu fora do país e foi muito respeitado. Aí tem alguns livros maravilhosos publicados. Um deles é o Fundamentos da Medicina, que são 2 volumes e que nós nos baseamos bastante, né, Luciene? sim, que dá um suporte enorme para a gente. Eu digo que é um tratado de medicina. E todos nós, né, que trabalham com a medicina precisariam conhecer, né? E um desses conhecimentos que ele traz, ele fala da Constituição, né? Como é que é a nossa Constituição, as nossas predisposições dadas, a nossa suscetilidade. Então, o que que acontece, né? Nós temos uma Constituição predisposta, vamos dizer, pacientes com ancestralidade alérgica, né? De bronquite, por exemplo, de asma. Então, Sim, você tem a predisposição, mas você precisa estar suscetível para o processo se desenvolver, né? O termo que a Luciene trouxe de PSOR é um termo que Hahnemann traz, né, que é a contaminação do verdadeira doença crônica, né, que ele chama de, uma delas é a PSORA, que é 90% das doenças crônicas. Então, né, você precisa, além de ser predisposto, estar suscetível. O que eu vejo, né, na prática, né, por exemplo, desse exemplo de alguém que vive num ambiente insalubre. Você, com medicamento homeopático, tira da crise e deixa por um pouquinho de tempo, né, dependendo de cada um, ainda resistente, vamos dizer, com a imunidade baixa. Mas fica ali cutucando todo dia, cutucando o seu do dia, que chega uma hora que, né, vai pegar na volta, suscetibilidade volta. também. Então, precisa mudar o contexto, seja a nível físico, seja a nível mental, emocional, né, para Sim, poder resolver isso. E foi isso que eu digo que para mim é outra genialidade de Hahnemann, que lá, se nós imaginarmos, lá no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, ele já trouxe todos esses conceitos, né, até de psiconeuroendocrinologia. Né? Então vamos agora para uma pergunta que é uma situação mental. Minha gata sempre que se estressa apresenta cistite e urina com sangue. Como tratar isso com homeopatia? então, a gente vê que os quadros mentais e comportamentais não afetam somente os humanos, elas afetam os animais também, né? Tem uma professora da USP, eu acho que é a doutora Irvínia, se eu não me engano, que fala os animais têm alma e para quem convive com o pet sabe disso, né? Cada um tem a sua personalidade, e isso é muito importante na clínica veterinária. É uma das perguntas principais. Logo depois da anamnese, é a primeira pergunta.
como que é o psicológico do seu pet? Como que ele reage a esse psicológico? Porque a gente sabe que alguns comportamentos, algumas formas do paciente ser, porque cada um tem a sua forma de ser, vão ser predisponentes para aparecimento de doenças, né? Então, pacientes que são muito ansiosos, que são muito estressados, que têm muito medo, né? Geralmente são aqueles que vão ter maiores problemas por qualquer coisa, qualquer mudança, qualquer alteração, mudança de ambiente, chegada de gente em casa. E isso vai afetar onde? Aonde ele tem aquele órgão de choque mal formado, como dizia o Maffei, né? Então, onde que ele teve, durante a evolução embriológica, onde que teve um retardo no seu atraso? O que afeta? Então, esses pacientes que são estressados e que fazem cistite recorrente, são pacientes que têm o órgão de choque na bexiga, tá? E a homeopatia vai tratar isso, tá? Primeiro, a gente vai tentar fazer uma avaliação conjunta para fazer um medicamento só. Só que algumas vezes isso não é possível, tá? Então, às vezes, a gente fala que na homeopatia é aquela coisa do descascar a cebola, né? A gente vai limpando de fora para dentro até conseguir chegar no íntimo. Então, se ele vem com um quadro de cistite com sangue, eu não vou querer ficar pensando só no mental, na ansiedade, que o dono vai abandonar a homeopatia. Então, eu tenho que tirar aquele animal daquele quadro de cistite com sangue. É o que eu faço com a homeopatia, faço esse retorno daquele órgão para que ele volte a ter uma função normal. E aí, então, o paciente, ele precisa dar continuidade ao tratamento para poder tratar o seu psicológico, que é aí muitas vezes aonde não só com os animais, mas nós humanos também, né? A gente quer tratar aquela dor, aquele problema físico e não dá continuidade na homeopatia. E às vezes aonde vai mais para frente, ou o problema retornar, ou vai vir em outro problema. Então a gente precisa dar uma continuidade naquele tratamento para a gente poder limpar e descascar toda aquela cebola, né? No início, quando eu levava o meu filho para o tratamento homeopático, inclusive o médico dele é o doutor Eduardo, né? Que não sei se faz parte do ILA. Faz. O doutor Eduardo, ele fazia a consulta e falava, ó, dali a 2, 3 meses você remarca a consulta. Fiz isso 1, 2 vezes. Falei, gente, vou ficar trazendo meu filho a cada 2, 3 meses se o menino não tem nada? Porque eu não tinha esse entendimento de que a gente precisa ir limpando, né? Então, acho que isso é importante a gente falar. Porque às vezes as pessoas acham que é um gasto desnecessário. E não é, a gente está fazendo ali uma limpeza, um tratamento profundo para que aquele organismo possa permanecer saudável, né? Então, esses quadros de estresse, eu preciso, então, depois de se tratar dessa cistite, conseguir chegar no meio da cebola. E para chegar no meio da cebola, o tutor ele precisa retornar até que eu consiga tratar. Algumas vezes é imediato, às vezes eu consigo numa única medicação, porque nem sempre às vezes é fácil, a gente na homeopatia é semelhante tratando semelhante. E às vezes vem tantos sintomas, eu preciso priorizar alguns que eu não consigo tratar tudo de uma vez só. Eu não consigo pegar um medicamento idêntico àquele paciente. Eu consigo um medicamento semelhante, né? E quando eu consigo fazer esse tratamento, às vezes no único, logo na primeira consulta, quando o paciente retorna, o que o tutor muitas vezes relata é: ela parou de se esconder de gente estranha, ela parou de ter medo de fogos. E isso é importante, porque aí eu consegui, logo de início, é um paciente que ainda não estava tão contaminado com tanto problema em outros órgãos, né? Então dá para ter um bom resultado dessa forma. Ótimo. Isso é importante, né? Quando a gente fala que trata o todo, às vezes um paciente chega aqui e diz, não melhorei nada, né? Porque o que acontece na homeopatia é que o pediatra vira muitas vezes o médico da família, né? Porque daí pede para ser atendido. Daí eu pergunto, mas e aquela
aquela dor de estômago. Ai, não tive mais, se esqueci, né? É, mais uma coisa, Margarida, para quem trabalha com pediatria, como quem trabalha com veterinária, que para mim é uma grande dificuldade, é muitas vezes que a gente precisa da modalização, do que melhora e do que piora. A criança que não fala e o cachorro que o tutor não consegue perceber o que melhora, o que piora, é um fator que dificulta para a gente. Às vezes, quando é um animalzinho só, um pet, fica mais fácil, porque a relação é mais, né, mais próxima. Mas quando muitos têm muitos animais, eu tenho 10, por exemplo. Então, assim, é difícil estar o tempo todo percebendo. Ah, isso melhora, isso piora, é mudança de tempo, né? Eu, como eu tenho esse olhar homeopático, eu fico mais de olho. Mas a maioria, e não tem esse hábito, porque as pessoas nunca foram perguntadas antes. Ah, o que, que faz melhorar? Né? Sentar, levantar, o quente, o frio, o doce, a água gelada. O cachorro não vai te falar isso, o gato não vai te falar, a criança não vai te falar isso, né? Então, são fatores que nos dificultam muitas vezes, né? E que seria muito bom se todos pudessem já vir com essa informação. Eu vejo que a homeopatia vamos dizer, nesse exercício atencional, né, manda embora muito TDAH, que é uma falsa doença crônica. Aí É, isso em relação à criança não poder falar, né? Como também um paciente de UTI, um paciente com algo neurológico ou mental mesmo, alguma deficiência aí nesse aspecto, nós contamos com os sintomas físicos, né? Ou então, sim, uma coisa que eu vejo, né? Então eu olho no prontuário, quando foi a estação do ano, por exemplo, que mais aquele paciente veio aqui, né? sim. A gente vai criando critérios, que isso também, né, nos trouxe, Mafei também nos ajuda bastante aí nessas situações. E a gente vai tocando e depois também a família vai aprendendo a observar. Isso é algo Sim, que não é trabalhoso, porque você deixa o questing, né? E isso vai para o dia a dia. Então, a família nem percebe que passou a ser uma melhor observadora, que observadora geralmente é, da criança, mas também passa a ser uma melhor observadora de si mesmo, que é isso que eu sim, falo brincando, mas muito sério, que eu já vi muito TDAH nesse quadro nessa intenção de observação, né? Então essas coisas é importante. Outra coisa que eu me lembrei foi de um caso que eu atendi outro dia, quando você fala, né, de ter que levar o seu filho na consulta, pagar uma consulta, mesmo ele não estando doente. Acho que tem uns 2 meses eu atendi uma criança que estava no 6º mês de vida, criança que eu acompanho desde a gravidez, né? Que isso faz um diferencial também quanto mais cedo nós começamos aí, né? A melhorar e eu percebo pelo menos na clínica, porque às vezes tem um irmão mais velho, tem a história dos pais. Hoje eu tenho pais que trazem os filhos para serem atendidos. Aliás, eu acho que a maioria, né, hoje dos meus pacientes são filhos de pacientes. Então a gente conhece já toda a situação genética deles, né? Então o que eu vi, daí eu também, daí tem as reconsultas, né? Vamos dizer assim, que é justamente para manter o sistema imune, uma imunidade boa, como nós falamos, como a Fei também disse, adequada, né? Apropriada. e a de alergia também lá Sim, no seu local. E daí, geralmente, quem me fala dessas coisas mais dos financeiros são os pais, os homens, né? Então, eles trouxeram a criança para o 6º mês de vida para fazer a complementação da alimentação, né? Que isso acontece aí quando a criança tem amamentação exclusiva. E daí eles me contaram que a criança que eles tinham comprado um berço todo maravilhoso, carésimo, e que a criança não ficava no berço. Daí eu falei, gente, mas vocês lembram que já na primeira consulta eu tinha comentado que essa criança não ia gostar muito de estar entre as grades de um berço, né? Quando vocês botaram ela no carrinho era mais fundo, ela não tinha ficado bem, né? E daí ela não vai ficar nesse berço. Eles disseram, o pai disse, ai, por que que eu não vim na consulta do 4º mês que você disse? Eu gastei quase o tratamento dela até 5 anos de idade no berço. Então tem isso também, né? Que é prevenção em todos os sentidos, é promoção de saúde
em primeiro lugar, né? Isso é uma coisa que a homeopatia, além de prevenir doenças, vamos dizer assim, tratar doenças, faz, faz, né, com excelência a promoção de saúde. E daí a gente Sim, vai fazendo. muito bom. Então, Luciene, o que que você diria, né, para o seu colega veterinário, para os tutores dos pets, né, acerca né, quando levar para tratar, como levar, o que que você diria, tanto para o colega quanto para os tutores? Com relação aos colegas, o que eu costumo falar, por exemplo, para estagiários ou para alunos, que às vezes eu dou palestras para algumas universidades, a homeopatia ela foi uma mudança drástica na minha vida, né? Não foi fácil, foi muito difícil, porque quando a gente vem de uma escola alopática e eu fui entrar para a homeopatia, eu já tinha 20 anos de formado, eu tinha aqueles conceitos mecanicistas muito bem sedimentados. Eu acredito que eu tenha sido uma aluna extremamente chata no curso de homeopatia, porque tudo eu questionava, né? Mesmo eu sabendo que funcionava. O ideal se eu tivesse vindo como uma página em branco, para poder aprender os conceitos desde o início, né? Mas que a partir do momento que eu comecei a me desapegar daqueles conceitos mecanicistas e comecei a entender ou me dedicar um pouco à homeopatia, eu comecei a ver que aquilo fazia sentido. E isso, para mim, foi muito libertador, porque durante a graduação a gente aprende a fazer diagnóstico, diagnóstico diferencial, que doença é essa, que doença é aquela, a gente aprende a dar nome para as doenças, né? Fazemos vários exames muitas vezes até desnecessários, para tentar diagnosticar uma doença de outra, ou às vezes é uma doença rara e que precisava e que os médicos não estão, ou os veterinários não sabem que é uma doença rara. Na homeopatia a gente não precisa disso. A gente consegue ter essa tranquilidade porque a gente não precisa fazer diagnóstico diferencial. Eu não estou procurando diagnóstico diferencial. Eu estou querendo justamente saber se é uma doença crônica, se é uma doença falsa, se é uma doença medicamentosa, né? Se é uma doença aguda, como que eu vou poder proceder, quais são os sintomas, o que, que melhora, o que, que piora, para encontrar um medicamento para tratar aquele paciente. Então, a partir do momento que eu descobri isso me deu uma leveza muito grande para poder fazer clínica, algo que para mim era pesado. Eu fazia na clínica da faculdade, eu falava assim, gente, como é que eu vou ficar maluca durante a clínica? Porque se você pega doenças corriqueiras, uma gastroenterite todo dia normal, você tá craque na gastroenterite. Só que pode vir uma gastroenterite que não é o habitual para você, que você trata e não responde. Porque o problema não está tem o órgão de choque, mas ele tem um algo a mais que precisa de ser tratado para resolver aquela gastroenterite, né? Que são as doenças raras, né? Então, a homeopatia me deu essa tranquilidade para poder trabalhar, né? E isso eu acho que é muito importante. E que me decepcionou muito na alopatia, porque na alopatia muitas vezes você fica fazendo tantos exames para diferenciar uma doença da outra, e um veterinário em que eu trabalhei, assim que eu me formei, ele falou para mim: não fica perdendo seu tempo com isso, não. Faz um ASE, um pentabiótico que resolve. Eu fiquei em estado de choque. Mas se a gente for parar para pensar, aquele chacoalhão que ele me deu, né? Eu falei, não estudei tanto para fazer anti-inflamatório e antibiótico, né? Que o ASE é um anti-inflamatório potente. Mas é o que todos os veterinários, o que toda a saúde faz. Muitas vezes é um pacotão em que vai dar um anti-inflamatório, vai dar um antibiótico, aí vai ter que vir junto um medicamento para proteger o estômago, que vai ter que vir junto para proteger a reação colateral daquele medicamento que protegeu o estômago e a... Então, na hora que você pega uma receita de um colega alopata, vem aquela lista, o paciente está tomando 10 medicamentos. Eu falo, meu Deus, aquele responsável, aquele tutor, ele não tem vida. Ele vai passar o dia por conta de dar medicamento, né?
Então, a homeopatia ela me deu essa liberdade e essa segurança para poder trabalhar. E a gente saber que o animal está respondendo, está tendo uma qualidade de vida, está melhorando a vitalidade dele. No início é fácil? Não, a gente sabe que no início não é fácil, né? Todos que começamos, as dificuldades, é uma coisa que Hahnemann fala no segundo prefácio, no prefácio do segundo livro dele de doenças crônicas, é isso, que a gente precisa ir ganhando experiência, né? Essa experiência vai fazer toda a diferença, mas que com o passar do tempo ela vai vindo e vai te deixando tranquila. Só de saber que você vai fazer uma medicação, se tiver algum efeito colateral, ele é pequeno, transitório, passageiro, já é muito bom, né? Então, o que eu tenho para dizer é isso, que a homeopatia ela vai poder te dar uma tranquilidade, ser um divisor de águas na vida de quem se dedicar a isso. E para os tutores? E para os tutores, o que eu peço é calma, tranquilidade, confiança no seu homeopata, mas mais cuidado ainda é com o veterinário na qual você está levando o seu pet, porque é muito comum também vir para mim na clínica pacientes cujos tutores dizem que o animal já passou por uma consulta homeopática. E aí eu peço a receita, vem um complexo, né, das indústrias aí que entraram para essa área homeopática. Ah, é um pró alguma coisa, né? Que vem um monte de medicamento ali e embaixo daquele pró alguma coisa vem um monte de medicamento alopático. Ou seja, aquele profissional ele não tem uma formação em homeopatia. Porque se ele fosse um homeopata verdadeiro, ele não estaria fazendo essa mescla de medicamentos, né? Pode até passar um pró alguma coisa que vai ajudar, mas ele não vai passar, ele não vai misturar com outros medicamentos. Então, tem que tomar consciência de quem realmente são os veterinários que são homeopatas. Ah, eu levei, ele tomou homeopatia, mas às vezes aquele tratamento não ajudou, fez uma doença medicamentosa, em vez de fazer um tratamento. Então, o que eu digo é cuidado com o profissional que você vai escolher na hora de tratar o seu pet, que muitas vezes é seu pet, não é o seu pet, é o seu filho, né? Os pets, eles ganharam essa proporção na vida das pessoas. Muitas pessoas que vivem sozinhas, ou que são solteiras, ou que não têm uma outra companhia, eles se tornaram os filhos, os companheiros. Então tem que tomar cuidado, porque isso é sério, né? Não é porque é homeopatia que não é sério. É muito sério. Eu vejo que hoje mesmo as pessoas que não são sozinhas, eles fazem parte da família, né? Sim, sim, eles se tornaram. Às vezes os filhos foram embora, né? Fica o casal ali, então são É o aqueles que estão no sofrimento, dia a dia. como eu atendo as crianças, eu vejo o sofrimento das crianças e a interação deles com os pets, né? E Sim, com certeza, é lindo. o sofrimento igual a outra pessoa muito querida, né? Sim, e hoje a gente vê, por exemplo, está até tramitando no Congresso, que eu espero que passe, que seja aprovado, a permissão dos animais irem visitar os seus tutores quando estão hospitalizados, que a gente sabe o quanto que isso é benéfico em termos aí de ganho de saúde, de vitalidade para aquele paciente humano internado, né? É, não só os pets daquele paciente, mas né, tem alguns hospitais infantis no mundo que permite a interação dos pacientes crônicos, né, que ficam hospitalizados muito tempo com os pets, né? Isso faz uma Você tira o paciente daquele local de doença, né? E ele é transportado para uma coisa lúdica, para algo que leve a mente dele, porque a nossa doença, a gente sabe, a gente aprendeu que muitas vezes acontece aqui, né, Margarida? diferença. As doenças começam aí. Então, quando você consegue tirar daquele ambiente de tristeza, que ele está ali contra a vontade dele, com dor, e consegue dar esse outro olhar, né? Então, eu acho que é muito importante. Muito bom, muito bom, doutora Luciene. Então, desde que eu encontrei, né, a doutora Luciene Loma Santiago lá no Congresso de Utrecht e vi a competência dela, né, clínica e de docência, a convidei para o ILA, ela aceitou. Muito obrigada por isso E eu também. que agradeço pelo convite, fico muito feliz de fazer parte da equipe.
E o doutor Eduardo Takeyama, que né, a Luciene referiu, é um dos fundadores do ILA e é meu médico, o meu pai. Eu tenho muita gratidão. Luciene, muitíssimo obrigada pela tua presença, por todas essas informações que você trouxe, né? Muito de confiança, né? Muito obrigada, e sei que será muito útil. Eu que agradeço pelo convite, Margarida, e que a gente possa fazer uma parceria boa, que a gente possa trazer informação, que a gente possa trazer conhecimento para as pessoas que procuram, para que a gente possa ser um divisor de água na vida delas, como alguém foi um dia nosso divisor de águas, né? E até de multiplicar isso, né? Eu digo que tenho muita vontade que isso vai para a saúde pública, né? Eu sei que muitas pessoas choram, né? Essa semana ainda eu vivi isso nos trabalhos voluntários que a gente faz, mas nós ainda somos em pouco número, né? Para que da gratidão que uma pessoa já adulta disse da possibilidade de ter tido contato com homeopatia, era um caso de um adido e que em 4 meses, né, depois de 20 anos aí, está podendo ir para ter outro norte de vida, vamos dizer assim. Que bom, Margarida. Mas realmente eu vejo como você que nós trouxemos cada vez mais o vitalismo, cada vez mais centrado nos motivos, né, que nós estejamos mais centrados em nossa sociedade, nos motivos que nos levam à saúde, e que nós possamos integrar isso nas nossas vidas, né, e isso ser o nosso hábito, né? Sim, com Mais certeza. uma vez, muito obrigada. Muito Eu obrigada a vocês que estão aqui conosco, que isso tenha sido útil, né? E que, sendo útil, isso se multiplique para nós todos. Um abraço fraterno.